Nós tivemos, na última terça-feira, a deflagração da Operação Invisível, onde decreto de prisões temporárias foram expedidas contra diversas pessoas. Dentre elas, o senhor Luiz Tadeu Leite. Eu informo a todos que, desde o dia 21 de junho deste ano, os advogados do senhor Luiz Tadeu comunicaram à Polícia Federal que o senhor Luiz Tadeu estaria fora do Brasil com data prevista de retorno para o dia 10 de agosto. Foi informado, inclusive, à Polícia Federal o local onde o senhor Luiz Tadeu estaria nos Estados Unidos, no dia que a petição foi protocolizada. E eu deixo muito claro que no momento do protocolo desta petição, dia 21, não existia nenhuma restrição de saída do senhor Luiz Tadeu do Brasil. A imprensa informa, e às vezes as pessoas divulgam, que o senhor Luiz Tadeu responde a diversos processos, e eu esclareço a todos que o senhor Luiz Tadeu não responde a nenhuma ação penal até a presente data. Não existe no estado de Minas Gerais nenhum processo criminal proposto pelo Ministério Público em desfavor do senhor Luiz Tadeu. Mas e o site lá consultando? Existem ações de improbidade administrativa, de cunho de direito civil. Não existe ações de natureza criminal. Não existindo nenhuma ação de natureza criminal, não existindo nenhum impedimento em relação à restrição locomotiva deste cidadão, ele saiu do Brasil e, de iniciativa própria, ele comunicou à Polícia Federal que estaria saindo, comunicou o motivo de sua saída, que não foi para passeio e muito menos para se furtar à justiça. Ele saiu do Brasil para tratamento médico, está internado no Hospital Monte Sinai. Nós comunicamos à juíza de Pirapora, a doutora Arlete, até a última informação que eu tive, ele estava internado no hospital. Ele está fazendo tratamento tanto em Miami, e a cirurgia provavelmente será realizada em Houston. O senhor pode nos dar a data exata dessa internação dele? A internação dele, eu acredito que deve ter sido por volta, eu não tenho certeza disso, tá? Mas eu acredito que tenha sido por volta entre o dia 19, mais ou menos. E ele ficou quanto tempo internado? Eu não sei a data prevista dessa internação. No processo que tramita lá na vara criminal de Pirapora, nós inclusive juntamos fotos onde está mostrado o senhor Luiz Tadeu internado, fazendo uso, só um minuto, por favor, fazendo uso de respiração artificial. Tem a placa lá do hospital com o médico que está acompanhando ele. Tem a placa do hospital com a data da internação dele. Não existia no momento da internação dele nenhuma restrição de saída dele. E decretam uma prisão temporária pelo prazo de 5 dias, prisão que tem como finalidade a colheita de provas. A colheita é essa de um inquérito que já está em fase avançada, um inquérito que já teve interceptação telefônica, que já teve a oitiva de diversas pessoas, já teve a quebra de sigilos telefônicos, quebra de contas bancárias, ou seja, o inquérito que já está praticamente na fase final, e é decretada uma prisão temporária com a finalidade, eu não sei de qual que é, vocês vão me desculpar. Tá? Tenho uma enorme admiração pela magistrada, é uma magistrada extremamente garantidora, é uma magistrada extremamente calma, tranquila e que traz até tranquilidade para os advogados que atuam no caso. Tá? Agora, foi feito um pedido de revogação dessa prisão e nós estamos aguardando a decisão dela. A prisão, a meu ver, é totalmente desnecessária.
Tá? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, que é, sem sombra de dúvida, um julgamento antecipado. Nós temos aí um caso em que 25 pessoas já foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal, e todos estão soltos. E nós temos um caso agora em que se decreta uma prisão temporária de um cidadão pelo prazo de uns 5 dias, um cidadão que comprovadamente está fazendo tratamento médico, comprovadamente ele perdeu o seu intestino grosso, ele faz o uso de uma bolsa, e nós vemos aí hoje, infelizmente, ele sendo totalmente humilhado na mídia, tendo seu nome julgado ao pó, como se foragido ele estivesse. Eu comprometo, revogando a prisão do senhor Luiz Tadeu, o primeiro dia dele de chegada ao Brasil, eu levo ele à presença de todas as autoridades que quiserem ouvi-lo. Ele está à disposição da justiça para prestar quaisquer esclarecimentos, a qualquer momento. Não é finalidade dele se furtar a aplicação da lei penal. Absolutamente. É de todo o interesse do senhor Luiz Tadeu esclarecer todos os fatos. Para isto, basta deixá-lo retornar ao Brasil, expedir um mandado de intimação, que ele irá comparecer e irá prestar os esclarecimentos de interesse da justiça. Mais alguma pergunta? Essa apresentação vai ser no dia 10 de agosto. A passagem de volta, a passagem dele foi comprada em abril. Em abril. Nós comunicamos à Polícia Federal em junho. A data, ele comprou a passagem de ida e de volta. Ele tem uma cirurgia prevista para os próximos dias para tentada de retirada da bolsa. Tá? Então, assim, não está agendada ainda a data certa dessa cirurgia, certo? Mas provavelmente estava programada para os próximos 20 dias, que é uma cirurgia de altíssimo risco, e ele foi para os Estados Unidos por recomendação de médicos brasileiros, em decorrência da gravidade que é essa cirurgia. Tá ok? Doutor, não é usual que alguém que não esteja respondendo a legislação penal tenha esse zelo de comunicar à polícia que está deixando o país. A pessoa que, quando não responde a ação penal, viaja para onde quer e vem, sem necessidade de comunicar. Por que houve essa comunicação? Porque expediram um mandado de intimação para a residência dele, aqui em Belo Horizonte, aqui em Montes Claros, intimando ele para comparecer ao Departamento de Polícia Federal no dia 24 de junho para prestar depoimento. Aí no dia 21 nós comunicamos à Polícia Federal o motivo da ausência dele no depoimento. Doutor. E é de Única e exclusivamente por esse motivo. É de propriedade dele a residência onde ele está nos Estados Unidos? Eu desconheço isso. Doutor, quanto tempo ele teria ficado internado? Ou ele ainda está internado? Olha, é o seguinte, o prefeito ele está com um problema gravíssimo de entupimento da saída da bolsa de colostomia dele. Então, assim, ele pode tanto voltar e retornar ao hospital a qualquer momento, certo? A última internação dele foi também em decorrência de um entupimento. Por isso que é necessário uma imediata cirurgia dele. Tá? Agora, em relação a como realizar essa cirurgia, ele já teve internado aqui em hospitais de Minas Gerais. E quando e como fazer, em decorrência da gravidade, quem irá melhor manifestar sobre isso são os médicos que estão acompanhando ele. Não, vocês me desculpem, mas aí por ausência de conhecimento técnico da área, tá? Eu não tenho como fazer esclarecimentos de ordem médica para os senhores. Doutor Sérgio, na coletiva de imprensa onde as autoridades responsáveis pela operação falou sobre o caso, foi relatado que desde o dia 3 de junho, o Serviço de Inteligência da Polícia Federal tinha conhecimento da presença do senhor Luiz Tadeu Leite em Miami, e durante esse trabalho de inteligência foi apontado que ele ficou internado de uma quinta para sexta-feira, simplesmente por questão de intestino preso e glicose alta. E que depois disso ele não teria feito nenhum outro procedimento e nem teria ficado internado, depois dessa quinta para sexta-feira, apenas um dia no hospital. Aí o senhor apresentou para a gente agora que ele ficou internado, que tem fotos, que tem Eu falei do dia 19 ao dia 21. Sim. Não é isso? Dia 19 ao 21, então são 3 dias, e não de uma quinta para sexta.
Então, Eu não sei o se serviço de 19 ou inteligência, 21, então, se é o trabalho, então, está errado da polícia? Não, eu não sei se 19 é quinta-feira ou se 19 é sexta-feira. Vocês vão desculpar, mas cronologicamente... Não, fala assim, que o senhor falou que ele ficou do 19 ao 21. Ele ficou internado. Nós juntamos, inclusive, laudos lá no processo da necessidade de cirurgia. Provavelmente a cirurgia não será realizada em Miami, mas sim em Houston. Tá? Além dessa internação, ele fez algum outro procedimento? Ele voltou para o hospital Ele além está desses 3 fazendo, dias? ele inclusive teria ontem uma consulta. Ele teria inclusive ontem uma consulta agendada, essa consulta ontem para as 14 horas da tarde. Tá? Ele teria uma consulta ontem. E infelizmente, em decorrência dessa necessidade de apenas realizar a oitiva dele, porque a prisão temporária, a sua instrumentalidade já foi toda esgotada, a busca e apreensão já foram realizadas, todas as buscas e apreensões, as oitivas já foram realizadas, ou seja, a única coisa que resta é o depoimento do senhor Luiz Tadeu, para fins de finalidade da busca e apreensão, que é o que a lei prevê, né? Ou seja, para que ele venha prestar um depoimento, que inclusive, apesar dele ter vontade de esclarecer todos os fatos, é direito dele, inclusive, permanecer em silêncio, né? Façam-se uma operação no sentido de que de impedir com que o cidadão venha cuidar da sua saúde. Então, para a gente só concluir essa fase da saída dele do país, então ele saiu do país por qual finalidade? Para tratar da saúde? Tratar da saúde. Finalidade única, inclusive com relatório de recomendação feito por médicos brasileiros. A Polícia Federal sabe que está em Miami. Hoje ele está ainda utilizando dessa bolsa de colostomia e é necessária a retirada dessa bolsa. Doutor, E o seguinte, a retirada é necessária porque ele perdeu não foi parte do intestino, não, ele perdeu foi todo o intestino grosso. Então nós sabemos da gravidade da saúde dele. Doutor, agora... Não tem motivo nenhum para ele se furtar, não, a aplicação de lei, não. É do interesse do prefeito esclarecer todos os fatos. doutor, em relação a essa foto, que foto é essa? A O senhor foto pode- dele internado no hospital. O senhor vai O senhor disponibilizar? pode disponibilizar? Olha, em princípio, e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, eu acho que todos nós teríamos que respeitar isso. Doutor, mas tem um outro Eu ajudei somente para juízo. Para juízo eu forneci a foto. Ao mesmo tempo, tem outra possibilidade, que você está foragido. É preferível estar Se foragido. o senhor Fica na entende dúvida. que isso é foragido, quem comunica à Polícia Federal a data Mas de você- entrada e data de Mas saída se ele do está Brasil, com mandado de eu prisão, discordo. Mas o senhor falou aí há Eu não pouco sabia que disso. o senhor Mas falou agora que ele ele ainda assim está foragido. Então, e o senhor mesmo falou que Ele veio ainda uma não- intimação para ele, que depois que vocês comunicaram, Olha, senhora, ele está Polícia fazendo um Federal. tratamento médico nos Estados Unidos e ele comunicou à Polícia Federal do tratamento médico. após Só a comunicou após intimação. a intimação do antigo. Mas ele não tinha nenhuma restrição, não. É igual, é o mesmo fato deste senhor aqui, se ele quiser sair do Brasil hoje, ele pode sair, ele não é obrigado a comunicar a ninguém, não. E amanhã, se tiver um mandado de prisão contra ele, ele está foragido porque ele foi fazer uma viagem Mas de ele- tratamento de saúde. Nesse caso, o senhor Nós não tá- podemos fazer interpretação somente negativa das coisas, não. A gente tem que olhar, às vezes, o direito com os olhos, né, mais transparentes e menos negros. Só mais uma dúvida. Agora, a partir desse momento que o senhor sabe, ele também sabe desse mandado de prisão em aberto contra ele, vocês estão Eu negociando pedi entrega à juíza a dele, revogação da como que é? prisão. Para qual É uma finalidade? coisa? Estou tentando uma coisa? Para ele voltar ao Brasil e prestar os esclarecimentos. Se ele for preso hoje nos Estados Unidos, antes dele chegar ao Brasil, a prisão temporária dele já venceu. Pra vocês verem a desnecessidade desse ato. Se não houver prorrogação, Tá. decretada a preventiva. Né? Se não houver, igual, decretar uma preventiva para qual motivo? E como que o senhor avalia o fato dele ser uma das pessoas procuradas pela Interpol? Isso daí foi uma solicitação feita pela Polícia Federal. Todo brasileiro que tem mandado de prisão expedido contra ele, se a Polícia Federal ver necessidade nisso, basta ela comunicar. Existe um acordo de cooperação internacional que prevê isso. E a polícia teve acesso a ele lá em Miami? Não, eu desconheço. Doutor, existe uma máxima na linha de que quem não deve não tem. Isso se aplica ao seu cliente e se não se aplica, qual a intenção dele de se apresentar às autoridades? Ele tem toda a intenção em prestar todos os esclarecimentos necessários. Aí a frase não está. Todos os esclarecimentos que forem necessários, todos os questionamentos que se fizerem necessários. Tá? Por que não faz Agora, direito? é direito de qualquer acusado
tá? É direito e a defesa é permitida qualquer acusado, certo? Ele, discordando da natureza da prisão, ele combatê-la judicialmente, tá? Isso daí, a todos nós, é verdade, é permitida essa garantia, a todos nós. Mas nós sabemos que existem tratados entre os governos com esses casos judiciais de pessoas que transferem de uma nação para outra para uma situação eventual, que é essa aí. Poderia tentar um acordo para ele depor lá no que ele está, já que só disse que é uma questão de vida? Se for do interesse da Polícia Federal, ele está disponível a prestar depoimento quando ele quiser. Doutor, ele já tem conhecimento, ou ele tem consciência, o senhor tem conhecimento disso, de quais os motivos pelos quais ele fez uso de um documento falso dentro dessa questão da compra dos precatórios? Em relação a esse documento falso, a Prefeitura de Montes Claros, ela foi vítima de uma empresa, ela tomou todas as providências contra esta empresa, certo? Esse documento, quem falsificou foi a empresa que prestou o serviço para a Prefeitura. A Prefeitura tem um corpo jurídico composto por dezenas de advogados, tá? E o prefeito, ele não participa in loco dos procedimentos licitatórios. Hoje a Prefeitura de Montes Claros, ela participa diariamente de dezenas de procedimentos licitatórios. Foi feito um estudo jurídico sobre isso, levado ao conhecimento do prefeito esse estudo jurídico, aprovado esse estudo jurídico, comunicado à Receita Federal, de imediato a Receita Federal concordou com isso. Ele não partiu do princípio de que existia por trás disso qualquer cunho de ilegalidade, não. Pelo contrário, o objetivo dele era o seguinte, era fazer uma compensação em que economias eram feitas para os cofres públicos. Doutor Santos, mas no final do ano passado, a gente sempre solicitou uma coletiva, quando o caso veio a público, e à época haviam documentos que foram apresentados à imprensa que o senhor Luiz Tadeu Leite esteve no Espírito Santo com um dos líderes, com um dos chefes da empresa. Então, no inquérito que foi apresentado para a imprensa no final do ano passado, mostrava claramente o contato com um dos proprietários da empresa com o senhor Luiz Tadeu Leite. Doutor, aí depois eu liguei para a defesa. Na época, eles disseram que foi assinatura eletrônica. Eu desconheço isso. O simples fato da pessoa ter... Ele viajou para o Espírito Santo na época que foi fechado. Eu desconheço essas informações, tá? Mas eu esclareço muito o simples fato de você ter contato pessoal com qualquer que seja a pessoa, isso não quer dizer que você esteja envolvido com aquela Não, mas as investigações não eram. Nós temos que saber assim, diferenciar aí o joio do trigo. Não, pois é, mas na época não foi demonstrado só um simples contato pessoal. Vou pedir só licença, 2 minutinhos para eu beber uma água, por favor. Tudo bem. Eu não tenho água aqui. Pode fazer para ele. Vou falar aqui rapidamente, só para concluir, os elementos que eu tenho que retornar hoje ainda para Belo Horizonte é o seguinte, eu só gostaria que todos, assim, que respeitassem mais a figura do senhor Luiz Tadeu Leite, porque o senhor Luiz Tadeu Leite não é um criminoso, não. Ele é um cidadão que foi prefeito de Montes Claros por 3 vezes, é um cidadão que foi secretário de Defesa Social, é um cidadão que conseguiu, apoiando a atual administração, eleger um novo prefeito, é um cidadão que tem seu filho como deputado estadual, e em resposta disso, é que a população da região gosta dele. Se não gostasse, não teria o elegido por 3 vezes, não teria feito um sucessor, não teria feito um filho dele deputado estadual, e hoje nós vemos nas manchetes dos jornais como se criminosos ele fosse, como se fosse uma pessoa que tivesse furtado os cofres públicos, como se fosse uma pessoa que respondesse a diversos processos criminais, como se fosse um cidadão que tivesse restrição na sua locomoção no momento de saída do Brasil, como se fosse um cidadão que não tivesse uma doença de natureza gravíssima neste momento e que todos nós devemos respeitá-la, né? Então, assim, gostaria de pedir a compreensão de todos os senhores nesse sentido. As medidas judiciais cabíveis serão tomadas, tá? Nós temos na condução deste processo uma juíza extremamente técnica, uma juíza extremamente garantidora, uma juíza tranquila, imparcial, o que traz
tranquilidade, não só para o Ministério Público, mas como também para os advogados de defesa. Tá? E eu agradeço a presença de todos vocês. Uma pergunta para a gente. Pode ser. Em relação à preventiva, caso ela seja solicitada, o Tadeu Leite, ele pretende se apresentar ou ele vai continuar nessa condição Eu não dele? discuti isso ainda com eles. Eu preciso discutir isso ainda. Tá? Doutor, Relação só. aqui a pessoa fala, Por hoje, doutor, aqui a pergunta aqui, doutor, em relação a essa apresentação, não, tem alguma coisa. só terminando, a pessoa que teve com a juíza, quer saber se teve algum entendimento com ela? gente, ó, muito obrigado. Vocês têm meu telefone. Em outros casos, eu já conversei com vocês, tá? Tenho enorme admiração e respeito pela imprensa, tá? E qualquer dúvida, vocês me ligam, por favor.